Recalculando rota. Você falou sobre o centro, né, sobre Art Deco e tal, e um dos meus sonhos era ver aquele centro limpo de fachada para mostrar Sim. a arquitetura Art Deco, né? E aí um outro sonho que eu vi, assim, de muitas pessoas comentando, era o metrô. E aí eu venho de uma cidade que tem metrô, né? Tipo, São Paulo tem metrô. Para quem costuma ir em São Paulo e ficar nas regiões mais centrais, considero o metrô lindo, maravilhoso. Eu que morei minha vida inteira ali na região mais periférica, né, entre a divisa de São Paulo e Osasco, Jaguaré, Jardim da Abril, Osasco, São Paulo, bem na divisa mesmo, né? Para a gente não funciona tanto assim, porque, na verdade, existe um projeto para chegar ao trem lá onde eu morava, a última vez antes de eu vir para Goiânia, mas isso é lá para 2040, 2050, né? Os projetos demoram muito em São Paulo. E aí aqui eu vejo sempre essa reclamação. Goiânia tinha que ter metrô, Goiânia tinha que ter metrô. E eu já combati um pouco com um pouco que eu aprendi vendo vídeos de especialistas ou coisas do tipo, falando que não, que ainda não seria o momento, assim, né? E qual que é você que passou, inclusive, por promessas de metrô, de governadores, aliás, de candidatos, né? Sim. Candidatos à prefeitura, candidatos a governo. Qual que é a sua visão sobre o sistema de transporte que atualmente temos em Goiânia e se realmente é necessário um transporte de massa como o metrô para poder fluir mais esse tráfego de pessoas, né, no caso? A questão do metrô, assim, Juliana, ela passa por uma questão importante, que é a questão do investimento. Quer dizer, o metro, não o metro, mas vamos falar do quilômetro do metrô, é muito caro, porque nós estamos falando do metrô subterrâneo. Né? Quando se fala em metrô, logo pensa-se nos trilhos embaixo da terra. Não necessariamente precisa ser. Né? Você poderia ter, né, um sistema de transporte sem ser o subterrâneo. Em né? São Paulo é misto, né, por exemplo, porque tem o metrô subterrâneo e o metrô superfície. O metrô da linha vermelha, que é a linha... Deixa eu ver se eu lembro. A linha 3, se eu não me engano, é a linha vermelha. Grande parte da Zona Leste é por metrô superfície, junto ao trem, inclusive, do lado, que aí tem a diferença também. E agora tem uma série de complicações em São Paulo, porque eram duas companhias e agora concedeu, né, para iniciativa privada. Acho que na Bahia também usa-se muito o metrô de superfície. Então você tem uma possibilidade. Brasília, né, recentemente, não tão recente, mas Brasília também tem um metrô ali de superfície, né? Você tem algumas alternativas que eu acho que elas são muito acertadas, né? Talvez Goiânia, pela quantidade, pelo fluxo, talvez não se justifique, mas as saídas, né, dos corredores e da possibilidade de ter veículos com corredores exclusivos, ou esses eixos, né, tanto norte e sul quanto leste e oeste, com veículos com uma capacidade de densidade de transporte, você acaba tendo uma resposta tão boa quanto. Né? Vai chegar um momento, né, que você vai precisar de uma outra resposta tecnológica. Né? Mas eu acredito que ainda Goiânia ainda conseguiria responder bem a um processo eficiente, né, de veículo, né, um veículo leve ou o próprio BRT, que é o ônibus articulado, assim, com um tráfego mais rápido. Né? Assim, é claro, dá para fazer? Dá, mas aí você tem que destinar o corredor exclusivo para ele e priorizar isso. Né? E acredito muito que tem um pouco a ver assim, com a maneira como o serviço é oferecido. Né? Então, o que faz a pessoa deixar o veículo em casa, o carro em casa, ou não ter um carro e optar pelo transporte coletivo, é a eficiência desse transporte. Então, assim, não interessa muito o modelo. Né? Você citou lá, São Paulo tem uma malha metroviária né, e ferroviária, né? E também tem um metrô ou o veículo leve sobre trilhos também de superfície. Ela é usada quando ela tem eficiência. É claro, quem está atendido pelo metrô
ali de São Paulo acha aquilo uma maravilha. Fantástico. Quem vai visitar, o turista que vai visitar e está atendido, ele acha a melhor cidade do mundo também. Não, eu tenho... Minha irmã mudou para São Paulo já tem alguns anos já. E eu vou sempre a São Paulo, né? Mas ela mora ali na Saúde, ali no bairro da Saúde, linha azul. Que tem metrô, Que tem metrô. Morava a poucos metros da Praça da Árvore ali, na estação da Praça da Árvore. Para mim, andava 10 minutos, 15 minutos. Ali sim, né? Tem uma ladeira boa de caminhar. E chegava-se, né? Então, poucos minutos eu estava fazendo as conexões ali possíveis, ia ou para centralidades ou para lugares um pouco mais distantes, né? Mas a malha metroviária de São Paulo, comparado com outras malhas de grandes cidades, também é modesta. Demais, assim, comparado, por exemplo, com Nova York. Agora não lembro se é a Cidade do México, mas assim, tem outras malhas assim que começaram próximo, né? Porque talvez seja um processo também mundial ali, né? Desse sistema. E São Paulo demora muito tempo. Por exemplo, o metrô da linha 4 amarela, que foi prometido para a Copa do Mundo 2014, ele foi ficar de fato pronto e parcialmente há pouco tempo atrás. E a linha amarela é uma linha que liga a linha amarela liga ela liga na verdade ali a região do Morumbi, né? Eu acho que ela tem mais uma estação, se eu não me engano, mas é a região do Morumbi até a Estação da Luz. Então, assim, ela vai do Morumbi, que é Zona Oeste, Morumbi Butantã, né, Zona Oeste, até a Estação da Luz. E a ideia, na verdade, inicial era porque ela ia até o Morumbi, e aí a gente tem o estádio do Morumbi, né, São Paulo, e aí tinha uma estação do Morumbi que era para a Copa do Mundo no estádio Morumbi. Só que aí foi quando mudou, na verdade, o estádio foi o estádio do Corinthians, em Itaquera, que já tinha estação de metrô, e assim, né, passando assim, sei lá, pensamentos populares, eu acho que deixaram, não precisa agora, né? Vamos fazer com calma, né? Uns 10 aninhos aqui a gente faz, tranquilo. E agora tem umas extensões que eles querem levar para Taboão da Serra, que é uma cidade vizinha. Tem um mapa comparativo, que é uma animação que eles fizeram do metrô de Xangai com o metrô de São Paulo. Né? Acho que você já viu isso, né? Aí é como eu diria... não, mas é porque é o mesmo período, né? Não, eu diria, mas como diriam os youtubers famosos, é esculacho. Mas é um esculacho que vale a pena a gente olhar, porque é assustador, né? Assim, o tempo. É claro, nós estamos falando assim, de uma perspectiva diferente, né? De cultura, né? Ou seja, o investimento no transporte público de massa, ele é importante, né? Assim, em outros países, porque não é só a questão do deslocamento, ela é principalmente econômica. Então, se você tem uma cidade que trava, então tem aí, já andei olhando, assim, então, o custo do engarrafamento na cidade de São Paulo. Quanto que custa o minuto? Quanto que custa a hora? Quanto que custa o dia? E aí você tem uma comparação, né, com a curva também de investimento nesses modais. Mas, assim, passa notadamente por um investimento público. Assim. Eu vou sempre defender que quem tem que fazer isso é o poder público. É o poder público que tem que fazer. A concessão, eu acho que é uma estratégia que ela deve ser estudada com um pouquinho mais de cuidado. Eu sempre acho que a gente investe tudo. As rodovias agora foram assim, né? Vem o poder público, investe, dinheiro meu, dinheiro seu, do cidadão, e investe, faz aquela estrutura e depois concede para uma empresa explorar. Aí eu acho que é um negócio que a gente precisava ver. Foi isso, né? E aí, inclusive, na época da pandemia, né, que teve uma redução drástica de usuários, o governo tinha uma cláusula no contrato que ele tinha que complementar... Subsidiar, assim, mas na verdade nem chega a ser era subsídio, não. Era complemento. É um complemento mesmo para que a iniciativa privada não tenha prejuízo. Eu acho que prejuízo é muito difícil de ter. Né? Igual as operadoras aqui do transporte público também aqui em Goiânia, né, que às vezes reclamam e tal. Assim, e as planilhas nunca são abertas, né? Acho que o serviço público tinha que ser aberto, né? Mais público. Quanto que custa?
A gente tem um pouco dessa discussão lá no campus Samambaia, em função dos ônibus, né? E outros campos também, né? Que a gente está trabalhando. Tem um campus de Aparecida de Goiânia também, que sofre com essa questão do transporte coletivo, né? Este videocast é uma realização da Breve Produtora. Ideia original, O. Juliano Gomes. Direção, O. Juliano Gomes, Thomas Toledo e Micaela Paza. Apresentação, O. Juliano Gomes. Convidado, Braulio Vinícius. Roteiro, Micaela Paza e O. Juliano Gomes. Direção de fotografia e edição de vídeo, Thomas Toledo. Vinheta sonora, Micaela Paza. Vinheta visual, Thomas Toledo. Fotografia making of e still, Thomas Toledo. Recursos de acessibilidade, Setup Filmes. Intérprete de Libras, Poliane Rodrigues. Voz da audiodescrição e de créditos, Victor Vinícius. Captação de áudio e vídeo, Bold Studio. Apoio, Fábrica de Poesia, Setup Filmes, Historiatos e Bold Studio. Agradecimentos, Kessler Magalhães e Rafael Vaz. Curtiu o conteúdo? Segue a gente no Instagram, @breveprodutora. Todas as obras do artista Rafael Vaz estão disponíveis para apreciação e aquisição no perfil de Instagram do seu ateliê, @Fábrica de Poesia GO. Este produto foi realizado com apoio financeiro por meio da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, aprovado no edital 1/2023, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Goiânia.